como o professor Nicolete falou, meu nome é Maria Carolina e hoje eu vou apresentar para vocês o que foi o tema da minha dissertação de mestrado, intitulado Metamodelagem Kriging aplicada no controle de mancais magnéticos ativos, que foi realizada na Universidade Federal de Berlândia sob orientação do professor Aldemir Aparecido Cavalini Júnior. Só falhas aqui. Ele foi para o último. Spoilers da apresentação, vocês estão vendo aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve introdução do que são mancais magnéticos, né, para a gente e o que eles são. São um conjunto de componentes mecânicos, eletrônicos e eletromecânicos arranjados de forma a posicionar um corpo por meio da força magnética. A sua aplicação iniciou-se na década de 70, na área de aeroespacial, e foi avançando principalmente com o uso da indústria ferroviária, né, de transportes rápidos, porque o magnetismo ajuda muito nessa velocidade de alta rotação. O seu princípio de funcionamento, né, é baseado na levitação magnética, e esses mancais podem ser classificados de acordo com a presença ou não de um sistema de controle. Esse sistema de controle, esse sistema vai ser considerado ativo quando nós temos um sistema de controle atuando em realimentação, e um passivo quando não temos um sistema de controle. Foi interessante a palestra do professor Ilmar, porque ele mostrou os mancais passivos, né, que, de acordo com um arranjo geométrico, a gente consegue levitar um sistema com ímãs. Aqui a gente tem uma figurinha para vocês verem como é um pouco o mancal magnético, né? E o que o uso dessa força magnética permite para a gente? Você vai ter uma operação sem contato. No momento que você tira esse contato entre as superfícies, você elimina o atrito, elimina problema de aquecimento e também há uso de lubrificantes, que, com isso, você consegue atingir altas velocidades de rotação, né, nesses sistemas que são suportados por mancais magnéticos, e também pode utilizar essa tecnologia em processos que o risco de contaminação deve ser evitado. E, para essa operação, tem dois pontos que eu queria destacar para vocês, que a gente necessita para um mancal ativo de um fornecimento contínuo de energia elétrica, porque você vai alimentar o sistema, as bobinas do seu mancal com corrente, e eles vão gerar o campo magnético. Então, qualquer interrupção nesse sistema, nesse fornecimento, você tem um colapso da estrutura. E geralmente, nesses sistemas, você tem mancais de rolamento que funcionam como apoios desse sistema para caso tenha algum colapso da estrutura, o seu eixo não vai colapsar sobre as bobinas em si, sobre os mancais. Além disso, né, como eu disse, quando a gente tem um sistema ativo, nós temos um sistema de controle de malha fechada implementado. E aqui eu tenho um pequeno esquema desse sistema, onde a gente tem o nosso rotor, e vai ter atrelado a ele um sensor de posição que vai sempre coletar a posição do seu eixo nesse sistema. Esse sinal é enviado para o controlador, que aqui a nossa lei de controle vai determinar o sinal de controle necessário para garantir a posição que você deseja no seu sistema. E esse sinal vai ser enviado para o conjunto do amplificador de potência da eletroímã para a gente conseguir gerar essa força, e esse sistema fica em loop em tempo real. Muitos dos projetos, principalmente no nosso laboratório, entram no projeto e na implementação de um sistema de controle. E quem já trabalha, mesmo assim, quem nunca trabalhou, sabe que sistemas de controle eles são complexos não somente pela matemática, mas também pela questão dos hardwares. Porque quanto mais robusta, quanto mais complexa for a sua modelagem, você tem que ter um hardware suficiente que consiga fazer toda essa troca de informações em tempo real rápida. E quanto mais complexa a sua estrutura, mais caro vai ser o seu dispositivo. E, às vezes, a gente não tem disponibilidade de ter placas de aquisição e de injeção de dados caríssimas, né? Então, a nossa proposta desse trabalho foi, e se eu utilizasse algo que é mais leve e que eu consiga controlar com sistemas mais simples, né? Com hardwares mais simples. E aí vem o metamodelo Kriging. O que é o metamodelo Kriging, né? Ele foi citado até na
ontem na palestra de Leonardo Sicchieri, é um modelo substituto, onde eu tenho dados da minha simulação que tem um custo computacional mais alto, e ele vai pegar essas entradas e essas saídas do seu sistema e vai fazer um modelo simplificado de forma a tentar representar da mesma forma o seu sistema original. De forma um pouco resumida, esse metamodelo Kriging ele consiste de duas parcelas, uma parcela determinística e outra estocástica, onde essa função polinomial ela vai ser um polinômio qualquer e que vai tentar aproximar de forma geral meus dados do meu banco de dados, e essa função de correlação que é o diferencial dessa técnica, porque ele vai pegar os seus dados, vai identificar a relação espacial que existe entre eles, isso pode ser com funções lineares, exponenciais, gaussianas, e vai gerar pesos para a minha amostra geral de pontos distantes e próximos deles. E, com isso, quando eu tiver um banco de dados que não está naquele dados de teste, ele vai tentar aproximar da melhor forma. Aqui eu trouxe só para exemplificar uma função qualquer, né, não linear, que tem essa carinha aqui. E, no momento que eu, por exemplo, eu uso somente essa primeira parcela, eu vou ter um ajuste geral, né, uma aproximação geral, onde eu capturo a tendência dos meus dados. E, ao escolher a função de correlação adequada, por isso que é importante a gente estudar bem os dados que nós estamos analisando, ele vai fazer essas interpolações de forma a fazer com que o metamodelo leve os pontos para onde eles devem estar, de forma a representar esse sistema. E onde é que a gente fez tudo isso, né? Nós utilizamos a nossa bancadinha de mancais magnéticos que temos lá no laboratório, em Uberlândia. Ela é da fabricante SKF e é dividida em 3 módulos, com essa cara sendo o conjunto rotativo em si. Temos um motor, sensor de velocidade, um disco e 2 mancais magnéticos. E ela opera até 12.000 RPM. Nesse trabalho, inicialmente, fizemos todos os testes abaixo do primeiro módulo flexível do rotor, que é em meados de 6.400 RPM. Por problemas que tivemos ao longo da pesquisa, as coisas quebram e toda aquela correria, a gente sabe como é. E, nesse caso, por tentar testar toda a metodologia, a gente pegou abaixo do primeiro módulo flexível. E um ponto que eu quero trazer para vocês é que esse aqui é um desenho da bancada em si, e ela tem esse mancal acoplado, né, que é próximo ao motor, e o mancal livre. Cada mancal tem 2 sensores de posição, que eles, pelo próprio fabricante, tem a nomenclatura de V13 e W13, eu posso falar durante a apresentação V13 ou W13 para o lado acoplado, e V24 e W24 para o lado livre. E cada coordenada, cada eixo de coordenada vai ter um controlador independente. Eles funcionam independentes entre si. Então, no nosso sistema, nós temos 4 controladores. Dito isso, além desse módulo principal, nós temos outros 2 módulos, que é o controlador em si, que a bancada vem com o sistema nativo, que aqui temos o controlador PID, e nela a gente consegue determinar alguns parâmetros de filtro e coisas do tipo, e o módulo de aquisição dela, que isso aqui é muito importante para quando a gente for, principalmente, implementar outros sistemas, porque aqui conseguimos coletar dados de posição dos eixos, os sinais de corrente na parte inferior e superior do mancal, além de velocidade de rotação e outros parâmetros. Para a gente fazer essa questão de, por exemplo, separar o PID, que é nativo da bancada, e implementar o nosso PID, porque é um pouco caixa preta esse sistema que a SKF deu para a gente, nós precisamos de uma placa de aquisição, né, de analógico digital, aqui onde eu vou coletar os meus dados, né, de interesse, principalmente a posição, né, porque a gente quer saber onde o nosso eixo está. Vamos injetar nessa placa e aí a lei de controle será implementada nela e, consequentemente, os sinais necessários para controlar a bancada serão enviados de volta de forma digital e analógica para o sistema. Dito isso, como o metamodelo ele é um modelo substituto, a gente precisa ter o banco de dados necessário para ele aprender o que ele tem que fazer. E foi percebido durante o nosso projeto que o PID próprio da SKF ela tinha certas dificuldades em atingir velocidades acima de 4.000, mesmo após relacionado o balanceamento, verificado o desalinhamento e tudo que poderia ser um problema do conjunto rotativo em si. Aí, dito isso, buscamos todos os trabalhos anteriores que foram feitos no sistema
E foi recomendado o uso de um PD adaptativo na bancada. Como foi aqui, né, o trabalho de Marcos Vinícius e Felipe Carvalho recomendou, e a gente implementou isso através do próprio MATLAB, em ambiente Simulink, com a ferramenta PID Tuning. O controlador é esse bloquinho que está pontilhado aqui, né, que é justamente o ponto de referência, né, o nosso sinal de referência, e o sinal que sai da planta. Aí ele vai fazer os seus cálculos, né, isso com parâmetros já conhecidos, que é o proporcional, derivativo e integrativo, e a parcela adaptativa surge quando eu adiciono pesos proporcionais para os termos pesos proporcionais para o termo proporcional e derivativo, e um filtro que vai justamente trabalhar sobre a resposta derivativa do sinal. Esses foram os parâmetros iniciais, e conforme a dinâmica da bancada vai alterando, a ferramenta vai alterando esses termos também. E aqui nós temos o resultado, né? A gente conseguiu avançar de um problema que era de 4.000 RPMs, conseguimos chegar por escolha de projeto até 5.500, para a gente conseguir conhecer bem a bancada. A gente vê que ele opera bem. E para sinais de baixa rotação, a gente vê esse sinal um pouco mais pixelado, porque baixa rotação tem questão de sensores e tudo mais. E agora a gente precisa, uma coisa que eu falei, a gente precisa entender o nosso problema, né? Então, o que a gente fez? O controlador ele vai entrar com posição e sair com um valor de sinal de corrente, né, que vai justamente para os amplificadores de potência e para o próprio mancal em si. Então, pegamos a nossa entrada, que seria um deslocamento, e a nossa saída do PID, e vamos identificar como eles se comportam. E aqui vocês podem ver que ele tem um comportamento linear. Isso é, de certa forma, esperado, porque o mancal magnético a gente trabalha com pequenos deslocamentos, justamente para não chegar em valores de saturação que podem vir a danificar o nosso sistema. Então, esse comportamento foi esperado. Então, para diferentes velocidades, temos essas curvas para cada eixo de coordenada, e a gente pode ver que o que existe de diferente entre eles é um offset. Então, eu quero que vocês guardem essa informação, porque isso vai ser importante nos nossos resultados. Dito isso, vamos continuar. Propomos 2 controladores. Um inicial, que era CISO, ou seja, Single Input, Single Output, uma entrada, uma saída. Escolhemos uma função polinomial daquela parcela determinística de segunda ordem, para caso venha a surgir alguma não linearidade durante a operação, o metamodelo fosse capaz de identificar isso. E uma correlação linear, porque vimos que esses dados se comportam de forma linear. Aqui temos um diagrama de blocos da estrutura um pouco simplificada, que aqui nós temos a nossa planta, né, que é o nosso mancal magnético. Vamos coletar esse sinal de posição, enviar para o nosso controlador CRIG, e aqui são parâmetros de filtros que existem no sistema, e esse valor de controle esse sinal de controle é somado à corrente de base, que é a corrente de funcionamento de um mancal em geral. Aqui eu trago rapidamente como isso é mostrado em ambiente Simulink, né, porque a gente faz o Simulink, descarrega na placa de aquisição e ela faz os cálculos necessários. E aí temos uma entrada analógica, digital, né, passamos pelos filtros para limpar qualquer tipo de ruído, sensibilidades necessárias de posição e da própria placa. Aqui temos o controlador, que ele vai gerar literalmente esse polinômio que a gente precisa, com um módulo que foi até construído pela DTU, que está disponível na internet. E, feitos os cálculos, é enviado de volta para a bancada, para os atuadores fazerem o processo. Aqui, então, qual foi a nossa abordagem inicial? Vamos primeiro coletar bancos de dados, um vetor temporal para diversas velocidades, vamos dividir esses vetores de forma a pegar uma volta completa do rotor. Esses pontos, e com o objetivo de ver se a quantidade de pontos vai influenciar muito na resposta do sistema, dividimos em alguns pontos, né, 107, 52, 26 e 13 pontos, e comparamos, né, com a resposta que seria do PID, para ver se está representativo ou não. Com isso, vocês podem ver que, a partir do erro médio quadrático, tivemos a resposta, a quantidade de pontos, mesmo alta ou baixa, dá um erro médio quadrático bom, ou seja, o metamodelo consegue reproduzir os valores que deveriam ser pelo PID adaptativo. E, para a implementação, a gente escolheu utilizar um metamodelo de 13 pontos, porque se a ideia é simplificar o processo, vamos usar algo com poucos pontos para ficar o mais rápido possível. E aqui temos os resultados. Como vocês podem ver, a gente fez vários bancos de dados. Então, a gente tem um metamodelo que foi construído com 1.500 RPM, outro com 3.000 RPM, outro com 4.500 RPM e o último com 5.500.
Vocês podem ver aqui que quando eu estou na velocidade de rotação que foi construído o metamodelo, a órbita dos mancais, tanto acoplados como livres, coincidem com o que foi do PID. E no momento que eu me afasto dessa velocidade de rotação, a gente vê que o sistema se mantém controlado, mas a órbita não se encontra, a órbita do eixo não se encontra no centro do mancal. Ou seja, a gente tem um pequeno deslocamento da posição. Ou seja, isso significa que o metamodelo não conseguiu identificar exatamente qual seria o sinal de controle para isso necessário para levar esse eixo para o centro do mancal. Isso vai se repetir para outros testes. Quando eu tenho um metamodelo gerado em 3.000 RPM, na velocidade de rotação de construção, a gente tem essa posição garantida no centro, mas quando a gente vai se distanciando, nós perdemos um pouco disso. Para 4.500, a mesma coisa. E para 5.500, o mesmo comportamento. Conseguimos ver isso também quando a gente faz um run-up. Aí, como eu fui de 0 a 5.500, eu peguei o metamodelo que foi gerado em 5.500 RPM e fiz um run-up. E a gente vê que para velocidades inferiores, temos uma distância em relação ao centro, né, que é a posição desejada, que foi setada pelo próprio banco de dados do PID. E quando a gente chega realmente na velocidade de construção, ele se estabiliza. E isso vem do quê? Justamente daquelas curvas que eu mostrei para vocês. Como ele aprendeu a de 1.500, ele vai tentar reproduzir valores daquela de 1.500. Ou de 3.000 e assim por diante. Aí, eu fui verificar se o sinal de controle, apesar desse pequeno desvio, está se comportando bem. E a gente pode ver aqui, que eu dei um zoom quando ele chegou em regime permanente, que o sinal de controle está estável, ou seja, não tem nenhum tipo de chaveamento que possa vir a prejudicar os atuadores. Foi só a questão de ele não estar conseguindo levar para onde a gente quer. E aí, qual foi a ideia? E se a gente colocasse a velocidade como um parâmetro? Ou seja, eu teria um banco de dados com todas as velocidades que temos, e aí o metamodelo iria identificar em tempo real qual é a curva necessária para ter o mancal na posição que a gente quer. Então, o banco de dados foi o mesmo, não mudei, peguei praticamente o mesmo banco de dados e adicionei, em vez de a gente ter uma coluna só com posição, na entrada a gente vai ter uma coluna com posição e as velocidades equivalentes a essa posição. Né? E aqui vocês podem ver no mesmo diagraminha que agora a gente tem a velocidade como parâmetro. A mesma lógica que aconteceu para a implementação em ambiente Simulink, né, que agora eu vou ter uma entrada analógica que vai informar a nosso metamodelo a velocidade do sistema. E, com isso, montamos ele. Interessante aqui, vocês podem ver no eixo Z, damos a velocidade, em X e Y nós temos sinal de controle e deslocamento, ou seja, com os meus bancos de dados, que foram 80 pontos no geral, porque 40 de posição e 40 de velocidades associadas, ele conseguiu identificar bem cada curva necessária para o sistema. E com erro médio quadrático e outras métricas de relação, vocês conseguem ver que realmente foi em milésimos de ampere a diferença. Dito isso, implementamos. Vai funcionar? Funcionou. Ou seja, no único metamodelo, nós conseguimos garantir a posição do eixo em relação ao centro do mancal para todos os casos, o que é esperado, porque ele aprendeu isso. Então, ficou legal. Mas aí, outro teste que eu fiz foi ir fora desses conjuntos do banco de dados de construção, né? E aí, a gente pode ver que também, em tempo real, o metamodelo conseguiu interpolar essas retas de forma a controlar em velocidades fora do banco de dados que a gente informou inicialmente para ele, 2.500, 3.500, 4.250 RPM, o que mostrou que é bastante promissor, principalmente em tempo real isso. Aqui, com a mesma lógica, realizando o run-up do sistema, a gente vê que ele já se encontra naturalmente em zero e uma informação aqui, nesse espaço de velocidade aqui, onde a gente vê essa diminuição da amplitude de vibração, foi porque foi realizado balanceamento nela. Então, tem uma coisa que perguntaram na minha banca, e aí eu trouxe isso para vocês para não deixar isso, pode gerar uma dúvida. Foi relacionado ao balanceamento do rotor. O sinal de controle se manteve sem nenhum tipo de ruído ou nenhum tipo de chaveamento e pico, ou seja, foi um processo que não prejudicou os atuadores de forma nenhuma. E, com isso, a gente pode concluir o quê? Que essa relação do rotor e da corrente do controlador PD adaptivo tem um comportamento linear que permitiu uma implementação leve do sistema, né?
que quando a gente usa com a única entrada o nosso controlador com a única entrada, a gente consegue controlar o sistema, mas tem esse problema de ele não identificar tão bem qual o sinal de controle necessário para levar esse eixo para o centro do mancal. E no momento que a gente entra com a velocidade, ele consegue interpretar isso bem e em tempo real, de forma rápida, ele consegue fazer os cálculos e fazer a variação desse sinal de controle necessário. Como trabalho futuro, agora a meta é realizar tudo isso acima do primeiro módulo flexível, a gente passar da primeira frequência do sistema, otimizar esses parâmetros de forma, do nosso banco de dados, de forma a ter ainda uma órbita mais controlada, porque a ideia é a gente ter quanto menor a órbita, melhor a operação do sistema. E também aqui um ponto é que professores estamos tentando visualizar formas de mapear o mancal sem ter um controlador já pré-existente. De forma que aí a gente pode afirmar que, sem nenhuma metodologia anterior, a gente consegue gerar um metamodelo que vai controlar o sistema. E, numericamente, temos uns resultados que mostram promissores, mas ainda está faltando alguma coisa que a gente ainda não teve esse insight, mas vai vir em algum momento. E, por fim, reverificar a robustez desse controlador, principalmente o que tem a velocidade como parâmetro de entrada, frente a falhas e desalinhamentos, a falhas como desalinhamento e desbalanceamento. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com esse trabalho ao longo desses 2 anos de mestrado que eu tive, as agências de fomento, o laboratório, o evento que deu a oportunidade de trazer meu trabalho para apresentar para vocês e a atenção de todos. Obrigada. Obrigado, Maria. A gente tem tempo para uma pergunta. Alguma pergunta? Bom, uma coisa que me chamou a atenção é que, mesmo controlando bem, as órbitas são maiores do que as outras. É por causa do desbalanço isso. Quer dizer, ele não consegue... Ela foi balanceada, só que eu acredito que os parâmetros do controlador podem melhorar. Entendi. A ideia para é as velocidades mais altas, isso, ele está tendo uma tendência a aumentar, com o próprio PD também, ele tende, aí eu acho que é a questão de parâmetro de controle que a gente tem que refinar ainda mais para tentar ter um esforço de controle que reduza essas órbitas. No centro do que reduzir a amplitude. Entendi. Isso, porque como a gente tem o gap, né, que é de 200 milímetros, então qualquer desvio que vá para fora do eixo, ele já começa a querer arrastar no estator. E aí a gente vai prejudicar a estrutura. Né? Ok. Obrigado, Maria. O próximo a apresentar é o Heitor. Vamos lá. Bom dia a todos. Para quem me conhece ainda, eu sou Heitor Antônio, né? E hoje vou estar apresentando um trabalho que foi desenvolvido aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, com o tema Mancal Hidrodinâmico com Segmentos Ativos, orientado pelo Dr. Rodrigo Nicoletti. Bom, nesse trabalho aqui, dividi em 7 etapas, né? Contendo introdução, apresentação da bancada, modelo matemático, procedimento numérico, resultados numéricos, considerações finais e agradecimentos. Bom, iniciando com a introdução. Bom, há diversos tipos de mancais ativos, né, como já foi apresentado tanto pelo Ilmar pela Maria. Né, e esse mancal aqui foi desenvolvido aqui, né, pelo Nicoletti e pelo Viveiros, né, em 2014, pelo laboratório da ESC, onde nós temos o quê? É feito com atuadores eletromagnéticos, né, como vocês podem ver, só que também tem a parte o quê? A parte hidrodinâmica. Então, quando há uma falta de energia ou algo do tipo, quem vai fazer a sustentação, essa parte passiva, vai ser o fluido hidrodinâmico. Porém, né,
quando foi desenvolvido esse projeto, os atuadores substituíram, né, as sapatas, no caso. Então, os atuadores eletromagnéticos já atuam como sapatas também. Porém, as sapatas iam ter uma geometria diferente de um mancal segmentado. Com isso, vai estar aumentando a inércia dessas sapatas. Outra questão, né, quando você está fazendo essas pesquisas, analisando, o que acontece? Foi percebido alguns pontos, né, em relação a essa sapata, quando o atuador exerce uma força eletromagnética para tentar controlar, né, o eixo, a vibração do eixo, isso já é também uma reação. E essa reação vai fazer o quê? Que há uma mudança no ângulo dessa sapata e gerando uma perturbação no eixo. Tudo bem? Então, com isso, surgiu a ideia de fazer algumas alterações, né, nesse tipo de mancal, que foi o surgimento do projeto, que é basicamente aqui foi feita uma bancada de teste, né, para um mancal hidrodinâmico com sapatas ativas, onde é mantido, por exemplo, as sapatas do tamanho original, que deveria ser, exatamente, e os atuadores eletromagnéticos fica posicionado onde? Na carcaça aqui, como vocês podem ver, pelo número 4. E, quando for fazer a atuação do controle, né, a gente vai estar fazendo essa força eletromagnética mudar o ângulo da sapata e, assim, deslocar o eixo para a posição que a gente deseja. Né. O teste de conceito aqui de bancada, inicialmente colocou essa alavanca, apresentada aqui pelo número 8, onde vai permitir o quê? Que o eixo se movimenta apenas em uma única direção, que no caso seria na vertical. Então, conforme você rotaciona a sapata com o atuador, você desloca o eixo para cima e, no outro caso, para baixo. E temos o quê? Instrumentação, para saber o ângulo da sapata, pelo sensor de proximidade, e a temperatura, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E também temos o quê? Um sensor, que vai estar localizado nessa região aqui, para saber a posição que está o eixo. Bom, e qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho, né, tem construir um mancal hidrodinâmico com segmentos ativos e investigar as possibilidades de controle para esse tipo de geometria. Bom, apresentação da bancada. Essa bancada foi desenvolvida, né, toda em CAD, o desenho dela, projetada, usando SolidWorks, e após isso foi enviado para fazer todo o processo da usinagem, os parâmetros usando CNC, né, e montada. E para fazer esse teste, né, na simulação, porque foi feito numérico e experimental. Na simulação foi considerado o quê? Né, como vocês podem ver, tem o rotor, as duas sapatas, né, e a alavanca. Na extremidade da alavanca é onde é inserida a força de excitação ou carregamento, para a gente estar analisando, então é um esquemático, e será o quê? Posicionados os atuadores eletromagnéticos atrás delas. Com isso, se a gente analisar, por exemplo, uma única sapata, no caso a sapata inferior, a gente vai estar vendo que o eixo vai estar sob a influência da força hidrodinâmica atuando no eixo e vai ter o quê? Um ângulo da sapata e o atuador vai exercer uma força eletromagnética que vai alterar esse ângulo. E esse ângulo vai estar mudando as forças hidrodinâmicas ali em si e alterando as forças, vai estar posicionando o eixo na posição que nós desejamos. Bom, para vocês terem noção do tamanho do atuador, é o tamanho de uma caneta Bic, então ele é bem pequeno em relação ao projeto anterior, que era um atuador bem maior. Né? E aqui é a parte da bancada mostrando onde que está localizado esse atuador, né? Como foi feito no desenho. Tem a sapata, tem o atuador, o sensor de posição para saber o ângulo da sapata e o sensor de temperatura para saber. Dito isso, aqui está a foto dele, da bancada em si, montada, tanto com a sapata superior quanto a sapata inferior. E aqui é como a gente é realizado essa análise. Né? Então, está montado, fechado, né? Tem essa tampa que encaixava perfeitamente na sapata e com isso permitia que havia apenas a rotação dessas sapatas. E temos o quê? Um shaker, que vai estar posicionado na extremidade, como a gente viu no esquemático lá em si, e vai estar exercendo uma perturbação no sistema para a gente tentar controlar essas vibrações exercidas. Bom, aqui é uma visão geral de toda a bancada, de como é vista. Né?
Essa caixa é onde pega todos os nossos sinais, nossos sensores, né, os 3 sensores de proximidade, de posição e os sensores de temperatura. Entra no nosso sistema de aquisição aqui da Texas Instruments. Tudo isso é feito usando o Simulink e o MATLAB no computador. E aqui temos o condensador para os sinais e o amplificador para o shaker. E nessa região aqui embaixo é onde está o nosso driver, que vai estar enviando o sinal para os nossos atuadores eletromagnéticos. Bom, modelo matemático. Para a parte numérica, né, é analisado o quê? Resolvido a equação de Henry para determinar a distribuição de pressão em cada uma das superfícies. Né, e ela depende do quê? Especificamente das espessuras do filme de óleo. Então, é representada aqui também, já apresentado em outros projetos desenvolvidos, né, tipo, pelo Russo e o Mar, né, que é alguém que eu cito bastante nos trabalhos, que vai depender de alguns parâmetros geométricos e posições de onde está o eixo, né, dentro do mancal. E também, o que vai entrar também nas equações? A força eletromagnética, e essa força eletromagnética vai depender tanto da corrente que eu estou enviando para o atuador, e também vai depender da distância que o atuador está sobre a distância que vai estar do atuador da sapata. Bom, e a corrente elétrica? A corrente elétrica vai depender tanto da tensão que eu vou estar enviando, né, e também de alguns parâmetros dinâmicos do atuador eletromagnético. Esses parâmetros são determinados experimentalmente, fazendo uma análise dinâmica do comportamento, uma resposta em frequência. Então, você vai analisar a força eletromagnética que ele exerce para cada uma das frequências e suas fases. E disso a gente faz uma aproximação usando esses parâmetros aqui. Bom, para a equação de movimento, né, representada aqui, no caso vai depender da questão, como é um grau de liberdade, a gente está olhando ali no pivô, então vai ser algo, questão angular. Então, vai estar a questão da inércia em si, né? Tá os parâmetros aqui, inércia das alavancas, a força hidrodinâmica, o momento gerado pelo peso ou pela massa do eixo em si, e a força de perturbação que tiver externa. E para a questão da sapata em si, né, a inércia da sapata, ela não vai depender apenas das forças hidrodinâmicas mais, ela vai também ter a questão da influência da força eletromagnética. E temos o quê? O controlador utilizado, que é um controlador proporcional derivativo, né, que tem os seus ganhos proporcionais e derivativo, que vai depender tanto do erro de posição quanto do erro de velocidade. Esses parâmetros são definidos através de tentativa e erro. Procedimento numérico. Bom, no procedimento numérico, né, para simulação, a gente precisa do quê? De alguns dados iniciais de entrada, que são geometria, carregamento, rotação, posição, velocidade e as correntes. Então, o que acontece? Resolvendo a equação de Henry, mostrada anteriormente, determina-se a pressão hidrodinâmica e as forças de hidrodinâmica para cada uma das sapatas, que são 2 no caso. Após isso, tem uma posição de referência que a gente está querendo posicionar o eixo. Então, é realizada a parte de controle, usando o erro de posição e de velocidade. E, com isso, a gente consegue determinar o sinal que a gente vai estar mandando para o atuador e vai determinar a força eletromagnética. Com isso, resolve-se aquelas equações de movimento e faz uma integração no tempo usando o OD15S. Resultados numéricos. Bom, por resultados numéricos, né, foram feitas análises com o sistema girando e com perturbação, e no comportamento em malha fechada, no caso, e foram feitos 4 ensaios, no caso, para a rotação de 300, 600, 900 e 1.200 RPM. Inicialmente aqui é um intervalo de 2 segundos, então, inicialmente, o primeiro 1 segundo, né, como vocês podem ver aqui, a análise do sinal de controle e a posição do rotor, né, os 1 segundo, o controlador vai estar desligado, né, e após 1 segundo, liga-se o controlador e você percebe que na posição, né, há uma redução de amplitude para cada uma das rotações apresentadas. E aqui é o experimento em azul, é o modelo
e o em preto é o experimental. E nota-se que casa muito bem os resultados, tanto numérico quanto experimental, apresentando uma boa aproximação do sistema, né? Então, em considerações finais, a solução, né, que a gente apresentou, né, tentando resolver um problema anterior, né, de questão geométricas ali, de sapatas, foi viável. O controlador que foi utilizado, o controlador proporcional derivativo, funcionou, e o modelo, tanto matemático experimental, casaram muito bem. Agradecimentos, agradeço ao CNPq, FAPESP, CAPES e à Universidade por todo o apoio. Estou aberto a sugestões, dúvidas. Obrigado. Obrigado, Heitor. Perguntas? Alguma questão? Obrigado pela apresentação, Heitor. Muito legal o trabalho. Quando você... Bom, queria saber os principais desafios, né? O Rodrigo me falou algumas coisas assim de construção, né? Inércia de sapato, acho que foi no outro que você falou que tinha mais problemas, né? Mas assim, os principais desafios que você enxerga e de aplicação mesmo. Se a gente for pegar um mancal com várias sapatas, como que ficaria isso? O que você enxerga de problema? O que precisa ser feito? Lá o atuador eletromagnético teu só puxa, né? Ele não empurra. Só puxa. O que você enxerga disso? Então, como a apresentação ficou um pouco longa, né? Não consegui apresentar a próxima etapa que a gente está fazendo quando... No caso aqui, só tem apenas o grau de liberdade na vertical. E o que a gente está fazendo agora, né, casou muito bem, como vocês viram, o resultado experimental e teórico. E acontece, tem o quê? Colocar o outro grau de liberdade. Então, tira a alavanca e coloca as sapatas nas laterais. E isso permite mais um outro segundo grau de liberdade, né, na vertical e horizontal. E a gente está tentando controlar o que agora? É um eixo flexível com disco centralizado. Então, seria tanto o controle, aqui no caso o controle está sendo feito apenas dentro do mancal, basicamente, então a gente quer controlar o quê? A vibração no disco, que está centralizado lá no eixo com um eixo flexível. Isso está sendo um desafio, porque essa mesma técnica de controle utilizada aqui não se aplica lá. É necessário levar a dinâmica do eixo também, do sistema. Foi modelado numericamente essa parte, e quando a gente foi tentar implementar o controle experimentalmente, usando o observador de estado, a gente viu que o tempo de resposta de atuação era significativamente lento para umas dadas rotações, né? Por exemplo, está rodando 10, 20, 30 Hz, mas o observador estava fazendo uma taxa de atualização ali em 1 Hz, 2 Hz no máximo, por conta da questão da integração das forças hidrodinâmicas e do atuador para estar dando a resposta. É o desafio que a gente está tendo agora, exatamente. Esse aqui. Também. E ele é bem amortecido, então assim, a gente colocou bastante disco, uns 40 quilos basicamente, um disco bem grande, centralizado, e o eixo já está bem flexível. Então, um desafio, sim. Se tiver alguma sugestão, estamos aceitando. Se quiser, te apresento lá. Mais alguma questão? Eu tenho, na verdade, uma curiosidade, depois talvez uma pergunta. Como que é esse atuador eletromagnético? Ele é uma bobina, basicamente? Sim, ele fez uma carcaça e enrolou fios de cobre em volta dele. Acho que deu umas 900 voltas ali. É bem pequeno. Também tem uma caneta PIC. Tá, acredito que quando você então está operando ele, você tem um aquecimento local aí. Sim. Isso influencia na sua distribuição de óleo? Não foi feita essa análise, mas é possível, mas assim, o tempo que a gente fez, a faixa de operação que a gente analisou ali era bem pequena, então não fez algo de longo tempo para ver o quanto isso vai estar influenciando. Né?
atuador ele não fica ligado o tempo inteiro, né? Então você manda um sinal, ele fica oscilando. Mesmo que ele esquente, o óleo esquenta mais do que ele. O óleo girando. A influência é baixa, é mais ou menos da mesma. Né? Parabéns pelo trabalho. Eu gosto desse tipo de trabalho em cima de desenvolvimento de mancal ativo. Particularmente, eu gosto bastante. Parabéns. Obrigado. Bom, a gente tem que seguir com o horário. Obrigado, Heitor. Eu que agradeço. Próximo trabalho é do Marcos Oliveira. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Bom dia, então. Meu nome é Marcos, eu sou aluno de doutorado do professor Gregory, lá da Unicamp. Eu comecei a trabalhar com ele na época do mestrado, né, com modelos de starvation, com conservação de massa em mancais hidrodinâmicos. E aí a gente estendeu esse trabalho com modelo para a parte de monitoramento de falhas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês o nosso trabalho de monitoramento em tempo real e para detecção de multifalhas em sistemas rotativos, com ênfase na condição de lubrificação dos mancais. Vou passar aqui. Bom, então o nosso trabalho, pessoal, ele está inserido no contexto de monitoramento de máquinas, né, para manutenção, onde a gente tem que garantir o bom funcionamento, por exemplo, máquinas como turbinas, que tem esse tipo de mancal hidrodinâmico. E uma coisa que é fundamental nesse tipo de componente é garantir a injeção adequada de óleo, porque isso vai influenciar na distribuição de pressão, a viscosidade, a distribuição de temperatura, então isso afeta a dinâmica do sistema. Só que nem toda máquina tem um monitoramento direto nos mancais dessa injeção. Geralmente isso é feito no sistema do reservatório de lubrificação, então tem um controle da saída da bomba e do sistema de troca de calor. Então a gente queria propor uma inferência dessa condição baseada na vibração do sistema. Então, a partir dessa vibração, a gente queria identificar quais são, aqui no caso, os mancais, a vazão e a temperatura que o óleo está sendo injetado, porque pode ter um problema entre onde é feita o controle e toda a linha de distribuição, pode ter alguma coisa, algum entupimento, um vazamento, ou alguma coisa que afeta a condição que o óleo está chegando. Então, a gente vai fazer isso com base na vibração, então, tentar identificar a temperatura e a vazão, e também a gente incluiu o desbalanceamento afetando essa resposta, que vai modificar a vibração para tentar diferenciar o desbalanceamento e a injeção. Então, aqui, basicamente, isso aqui foi mais ou menos o fluxo do trabalho, né? Então, primeiro a gente trabalhou no modelo, principalmente dos mancais, né? Que a gente tem que incluir a condição de injeção e de temperatura e vazão, para ver como isso afeta a resposta do sistema. E a gente tem o modelo dos rotores, onde a gente coloca, né, o desbalanceamento também como sendo um parâmetro desconhecido. Então, com esse modelo, a gente gera a resposta. Então, a gente olhou tanto no tempo quanto na frequência, que como o sistema, depois eu vou falar mais para frente, é linear. Então, a gente olhou só as componentes síncronas, no full spectrum, com forward e backward. Então, a gente gera as respostas, vê como, se tem sensibilidade dessas alterações, aqui o S seria tanto as condições do mancal e do desbalanceamento. Então, a gente parte para explorar algumas técnicas de identificação, até tradicionais, vamos dizer assim. Então, a gente explorou uma com o observador de estados, com o filtro de Kalman, e uma abordagem por função de erro, que seria um ajuste de modelo, então a identificação de parâmetros aqui.
Então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente aqui sobre o modelo, né? Se a gente tiver tempo e tiver mais alguma dúvida, a gente pode detalhar na sessão de perguntas. Então, a gente usa a equação de Reynolds generalizada para incluir a variação da temperatura ao longo do filme, que está nesses coeficientes aqui, que são integrais da viscosidade. E a gente usa um modelo de cavitação peteta porque ele tem conservação de massa. Então, o que a gente faz, a gente coloca uma condição de velocidade na região do groove aqui. Então, isso aqui vai influenciar a distribuição de fração de óleo. E então, a região cavitada ela é calculada automaticamente, enquanto o fluxo de óleo é garantido, mesmo na região cavitada, com fluxo de Couette. Então, isso é feito automaticamente quando a gente resolve essa equação aqui com o algoritmo, que foi proposto por Ausas, se eu não me engano, ele é aqui também da USP. Então, a gente calcula diretamente esse campo de pressão com esse campo de fração de óleo garantido conservação. E para incluir o efeito térmico, então, a gente acopla a pressão, que vai nos dar as velocidades para fazer os fluxos de transferência de calor aqui na equação da energia. E o que eu acho que o que vale a pena destacar aqui é que, da mesma forma que a gente coloca uma injeção de óleo para calcular a distribuição de óleo no campo de fração e influência na pressão, a gente impõe uma velocidade na injeção e resolve a equação de energia no filme de óleo sobre essa região. Então, a gente não precisa preocupar em tentar aproximar uma mistura, dividir o domínio. Então, a gente tenta aproximar isso dessa forma. Então, aqui só para mostrar uma comparação aqui de quando a gente altera só a vazão, aqui a gente tem uma temperatura de injeção fixa. Quando a gente altera a vazão, a gente vê automaticamente o efeito na distribuição de fração de óleo. Então, aqui é uma vazão baixa. E que quando a gente aumenta a vazão, a gente tem uma área de filme maior pressão e maior refrigeração do mancal. Então, fica fácil de trabalhar com esse modelo, porque a gente altera a condição de injeção, a temperatura ou a vazão, e a gente vê os efeitos diretamente. Mas a ideia é calcular a dinâmica do sistema para ver a resposta. Então, a gente acaba linearizando aquele modelo, formando uma superfície, né? A gente mapeia os coeficientes em função da vazão e da temperatura para inserir como força hidrodinâmica linearizada. Então, a gente mapeia isso pré-computado e, quando vai fazer a identificação, a gente só acessa esse banco para fazer os testes, né, da busca. Então, aqui rápido, a gente fez uma validação estática aqui do modelo e também com coeficientes, aqui com o trabalho do Ferron e aqui do Sommeyer. O modelo do rotor, nada de novo, que a gente só coloca vigas de Timoshenko, e lembrando que o desbalanceamento a gente considera desconhecido, então um parâmetro que vai ser ajustado também. Aqui para ver um pouquinho da influência dessas três falhas, ou três parâmetros, né? A temperatura de injeção, o desbalanceamento e a vazão, a gente viu no tempo, só que é meio complicado de ver nas órbitas em si. Então, a gente passa para o domínio da frequência para ver como isso afeta o formato e amplitude das órbitas. Então, a gente vê que tem uma sobreposição, aqui são as componentes forward e backward do sistema, do espectro, perdão, e aqui uma razão entre elas que a gente acabou usando para acumular essa diferença que tem quando a gente varia os parâmetros de desbalanceamento, injeção e vazão, temperatura e vazão de injeção. Então, a gente vê que sobrepõe muito aqui. Então, a gente tem que combinar vários parâmetros, vários features, né, vamos falar assim, da vibração para tentar diferenciar o que é causado por quê, se é vazão, se é temperatura ou se é desbalanceamento. E aqui também a gente tem um efeito bem forte na excentricidade, que pode ser usado também para tentar diferenciar isso. Então, a validação e uma análise dessa sensibilidade a gente colocou nesse artigo. Então, se o pessoal tiver interesse, pode dar uma lida aqui que detalha melhor. Aquilo lá que eu não tinha alguns resultados que eu não consegui colocar aqui por causa do tempo. E então é com esse modelo que a gente vai tentar fazer a identificação. Até aqui a gente fez só trabalho numérico, então a gente gera as respostas para uns parâmetros conhecidos e tenta identificar de volta os parâmetros. E uma estratégia que a gente tentou usar foi com o observador de estados, o filtro de Kalman. O filtro de Kalman, ele assume que você conhece a dinâmica do seu sistema, então ele vai evoluir aqui no tempo discreto, então de uma forma recursiva, só que sempre vai ter um erro associado a isso. Você não consegue modelar, tem
algum fenômeno que você não consegue, ou tem mesmo alguma discrepância do modelo daquele fenômeno que você está fazendo. Então, tem isso associado ao seu sistema e tem também um erro associado à sua medida. Então, o filtro, como filtro mesmo, a ideia dele é, eu quero uma melhor estimativa para uma medida minha. Vamos supor, eu medi ela e eu tenho um modelo. Então, eu combino os dois para ter o melhor valor que seria mais próximo do real. Então, ele faz isso em 2 etapas. Primeiro, a gente faz uma predição com o modelo de forma recursiva, né? Você avança o seu estado no tempo e isso propaga uma incerteza daquele estado simulado, da predição, que tem essa inserção daquele erro que eu falei lá atrás, que é inerente à modelagem do sistema. Então, você faz essa predição, em seguida você faz uma medição. Isso é no tempo discreto. Você avançou uma etapa no tempo e chegou a uma medição. Então, essa medição ela vai incorporar o que a gente chama de inovação, que é a sua medida menos a diferença da medida simulada, né? E o quanto isso incorpora a sua predição, vai te dar a sua estimativa, isso é ponderado pelo ganho de calma, que é basicamente uma relação entre a incerteza da sua predição, que foi propagada ao longo do tempo, e a incerteza da sua medição. Então, fazendo isso, a gente consegue uma melhor estimativa. Só que esse ganho ele corrige todos os estados, não só o que você mediu, todos os estados do seu modelo. Então, a ideia para a identificação é incluir os parâmetros que você não conhece no seu estado para ser corrigido pelo filtro também. Só que quando a gente faz isso, acaba que o sistema fica não linear, né? Se a gente tivesse só os coeficientes lá, daria para discretizar, como a gente já faz no espaço de estados. Só que quando a gente insere esses caras aqui, eles vão afetar os coeficientes, que são forças, então fica não linear o modelo, porque isso aqui afeta os coeficientes dos mancais e tudo mais, que é o que sai do numérico, né? Então, isso torna não linear, e o que a gente tem que fazer é linearizar aquela propagação da incerteza, fazendo uma linearização daquela função nossa de estado expandido. Então, isso é o que a gente faz para tentar identificar com o filtro de calma. Então, a gente fez um teste aqui, com aquele sistema que eu mostrei lá de elementos finitos, a gente fixou uma rotação, fez uma variação de vazão, uma variação de temperatura, uma variação de desbalanceamento. Então, a gente testou vários casos, né, o algoritmo, e esse aqui foram os erros de identificação, né, que são as combinações de vazões para a temperatura e esse desbalanceamento, e assim por diante. E foram erros aceitáveis, só que aqui a gente não tem ruído ainda no medida, né? Quando a gente vê a convergência, ele converge bem para os casos, só que quando a gente coloca o ruído, ele começa a ter erros acima de 10%, principalmente na temperatura. E quando a gente vê as estimativas, ela não converge bonitinho igual aquela outra, né? Então aqui pode ter problema de ajuste daquelas incertezas, que é a principal dificuldade de aplicar o filtro, porque você não sabe, você tem que ajustar a incerteza do seu modelo, uma forma de tunar mesmo a identificação. E também problema de observabilidade. Talvez tenha algum estado do sistema que ele não responde às suas saídas, é ambíguo, a resposta depende de 2 parâmetros e o sistema não diferencia isso. Então, a gente deixou de lado um pouco o observador e foi para um método mais tradicional, que é com função de erro. Então, você cria uma função de erro entre o que você prevê com o seu modelo, o que você mede e tenta minimizar esse erro, que no caso a gente fez zerar o erro mesmo. Então, ao invés de acumular os erros de vários parâmetros, aqui a gente usou na frequência, aqui, então a gente simula a resposta para um dado valor disso aqui que a gente não sabe, tira esses parâmetros e faz um erro com o que sai do modelo e o que é medido. Então, a gente monta um sistema de equações aqui e tenta achar esse valor desses parâmetros que zera todas as equações, né? Quando a gente trabalha com modelo, só modelo com modelo sem nenhum ruído, também os erros são daquela ordem, de menos de 2%, 1% nesse caso. Então, o que a gente fez foi adicionar ruído na medição, para quando eu for extrair os parâmetros da medição, ter alguma variabilidade ali, a gente não fazer um negócio muito fácil, só modelo com modelo sem ruído. Então, mesmo com um ruído alto aqui
signal noise ratio de 10 dB, a gente consegue ter identificações boas dos 4 parâmetros. E, além disso, a gente também testou variar a resposta que está gerando os nossos dados experimentais, variando algum dos parâmetros. Então, assim, a gente varia o parâmetro para gerar a resposta. Então, o algoritmo ele vê só a resposta gerada e vê se ele consegue identificar esses parâmetros nesse período transiente, né? E a gente vê aqui que consegue, de forma satisfatória, né? Aqui sempre recai naquela porcentagem de erro do caso permanente, porque, na verdade, o que a gente faz é que a gente está dividindo o sinal e fazendo várias extrações daquelas features enquanto o sinal está avançando no tempo. E acho que foi bem em cima aqui, mas acho que eu vou deixar para as perguntas. Então, nesse estágio que está o nosso trabalho, a gente pretende fazer agora a parte experimental para ver se consegue validar o modelo com experimentos em condição de starvation e fazer o teste em condições, numa bancada real de identificação. E é isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado, Marcos. Perguntas? Parabéns, Marcos, pelo trabalho. Uma dúvida minha em relação à parte do groove de injeção. Se sempre considera lá a fração volumétrica sendo como líquido, né? Isso, sendo sim, sempre, né? Na injeção, a gente tinha uma dúvida se colocava o θ naquele termo lá, de fonte, né, aquele V1, mas a gente coloca ele sempre 1 porque é um fluxo que está entrando só de líquido ali, a gente coloca assim. Certo. Entendi. Uma outra dúvida rápida é a geometria desse groove é o pocket ou seria aquele leading edge lá, que seria se fosse uma tira na superfície? Você fala se ele vai até o final do como se fosse pegasse o comprimento axial dele inteiro ou seria um pocket, um aqui, furo? Tanto faz aqui pra gente. A gente coloca, o que eu faço é que eu coloco uma definição geométrica de onde é o groove, aí na minha malha, dependendo de onde o volume cai, eu falo que aquilo é groove ou não. Entendi. Se ele é um groove, ele tem aquele termo ativo de injeção, tanto na pressão quanto na temperatura. É assim que a gente faz. Esses casos aqui são mais o pocket que você fala, né? Que ele tem... Sim. Aí faz mais sentido usar a distribuição 3D que a gente tem, porque você tem uma variação axial ali, né? Na maioria, o pessoal faz o rasgo. A maioria dos experimentos tem esse do rasgo inteiro, então você quase não tem diferença na distribuição. Mas aí o algoritmo é versátil por isso, porque você mexe na geometria, impõe uma injeção de temperatura e resolve o campo de temperatura. Muito bom, obrigado, viu? Valeu. Mostrou ali o sistema não linear e você simplesmente linearizou dando de barato que a partir de segunda ordem são pequenos. Então, a não linearidade é pequena. O senhor fala nos coeficientes aqui? Isso. Sim, a gente tem um trabalho do pessoal lá da Unicamp também que, para ver não linearidade, a gente tem que estar numa excentricidade muito alta e com desbalanceamento, né? Mas a gente tem essas forças incluindo a redução da vazão. Num banco, a gente ainda tem que rodar um não linear nesse caso de baixa vazão para ver como é que estão essas órbitas. Se elas chegam nessa excentricidade muito baixa, porque quando a gente fez os testes aqui nesse caso aqui, a gente usou uma temperatura não tão alta para ser considerado superaquecimento, né? Então, nesse caso, a gente não estava numa excentricidade alta, mas nos outros testes que a gente chega até 50 graus e tem um desbalanceamento muito alto, talvez pode ter um efeito. A gente vai rodar os casos não lineares para ver isso. Bom dia, Marcos. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Na hora da aplicação na prática, como que seria o processo? Seria por otimização também para a determinação dos parâmetros, por gêmeo digital, por um banco de dados histórico, alguma coisa? Como assim você fala? A identificação dos... Você identificou no modelo matemático, né? Você pegou os resultados e tentou identificar a vazão através do modelo por otimização. Isso. Se for aplicar isso na máquina real, como que seria esse processo de tentar estimar? Então, aqui a gente usa o modelo, mas
esse sinal aqui, né, seria algo medido. A gente mediria na máquina e tentaria extrair. O problema é que quanto menos você conhece da máquina, mais tem parâmetros que você tem que ajustar no modelo para fazer a identificação. Então, acho que essa é a maior dificuldade de qualquer coisa de identificação de falha, quando você começa a ter muita coisa que você tem que sobrepor efeito, você não sabe. Mas a ideia é medir direto na máquina e ter seu modelo com a maior versatilidade para ajustar os parâmetros. Obrigado. Ok. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor. Próximo trabalho, quem vai apresentar o Olímpio. Olá, bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Modelo Substitutivo Bayesiano para Trincas em Roturas no Domínio da Frequência. Eu sou doutorando lá da Unicamp, orientado pelo professor Hélio Fior de Castro. E vamos lá. Bom, eu acho que eu não preciso discorrer muito aqui sobre a importância de máquinas rotativas na história da humanidade para a manutenção de toda a nossa estrutura urbana e de energia. E, ao longo do tempo, a gente sabe que muitos pesquisadores, empresários e técnicos têm se esforçado para mitigar todos os problemas relacionados a falhas inesperadas com máquinas rotativas. Isso é um fato. Recentemente, a gente tem visto uma expansão muito grande em todos os ramos da ciência pela inteligência artificial. E nas máquinas rotativas isso não é diferente, especialmente pela capacidade de processamento em tempo real. Esse é o fato. A gente tem visto muitos trabalhos relacionando diagnóstico qualitativo e não qualitativo nessa área. É claro que já existem aplicações do tipo função inversa, no entanto, a gente precisa de mais robustez nesses diagnósticos para poder aplicar sistemas de maior responsabilidade. E nesse sentido, a inteligência artificial ainda sofre muito com o problema da caixa preta. Então, como eu falei, função inversa já foi explorado na literatura e nesse trabalho a gente tenta construir um caminho no momento preliminar para fazer inferência direta. Inferência direta é mais aquela ideia do ajuste do modelo. No entanto, o custo computacional desses modelos ele é proibitivo. Você tem modelos que demoram horas, dias, semanas e meses para rodar um setup de parâmetros. E a gente sabe que, para a gente fazer um ajuste de modelo adequado e automático para uma indústria que tem várias máquinas, a gente precisa de algo, um algoritmo genético, chame de partículas, gradiente, dependendo do problema. A gente sabe que isso é mais complicado e vai demandar muito mais custo computacional. Então, a ideia desse trabalho é dar o primeiro passo de forma preliminar e investigar a criação de um modelo substitutivo que seja razoavelmente confiável para que a gente faça essa inferência direta em uma máquina rotativa real. E a gente escolheu o problema de trinca em eixo, que é um problema interessante, e o nosso modelo substitutivo vai ser parametrizado no domínio da frequência, com a localização e o tamanho da trinca em um eixo simples. Bom, e a gente já conhece, acho que muitos dos meus colegas aqui já tiveram familiaridade com inteligência artificial e conhecem os atributos da inteligência artificial na questão de trabalhar com dados volumosos, multidimensionais e todas essas questões, mas o problema muito recorrente da inteligência artificial é a falta de transparência, não apresenta explicabilidade. E interpretabilidade. Bom, explicabilidade é o atributo referente à lógica do funcionamento. Então, eu sei, por exemplo, que força seria algo igual a massa vezes aceleração, e eu entendo essa lógica. Já a interpretabilidade é saber ler isso.
é saber na onde está a força, na onde eu coloco a massa e na onde eu coloco a aceleração, da onde elas vêm. E isso falta nos algoritmos de inteligência artificial. Nesse sentido, esse trabalho vai utilizar redes neurais bayesianas, que vão conferir uma ideia não tão adequada para explicabilidade, mas vai dar um grau de certo de explicabilidade, e vai incluir algo mais interessante, que é uma arquitetura recente chamada de PONET. Essa sim vai nos dar uma ideia maior de explicabilidade e interpretabilidade. Bom, e os modelos bayesianos estão sendo utilizados aqui porque eles nos oferecem, através da quantificação de incerteza epistêmica, uma métrica correlata à acurácia. A gente tem a ideia de quanto maior incerto é o nosso problema, os nossos parâmetros, maior será o erro da nossa predição. No teorema de Bayes, a gente sabe que cada informação computada vai nos trazer uma melhora na predição do modelo. Então, nós temos outro problema relacionado também à inteligência artificial, e, na verdade, relacionado a problemas de otimização, que é a questão do viés espectral. Na inteligência artificial, especialmente no ramo de Deep Learning, o que acontece quando a gente está lá fazendo uma pesquisa, abrindo um banco de dados pela primeira vez, é tentar fazer o tuning dos parâmetros, aumentar o número de camadas, o número de neurônios, e o que a gente está fazendo ali, na verdade, é acertando a nossa função de erro para que ela seja mais fácil de otimizar. Esse é um ponto. E com isso a gente acaba provocando um fenômeno de overparameterization, que é sobreparametrização. E você fica com uma rede neural muito capaz, no entanto, a sua otimização é muito ruim. Por isso, você tem uma rede neural grande que não consegue capturar todo o fenômeno e fica mais ou menos a sua otimização. Então, uma das saídas para isso é expandir as suas entradas em série de Fourier. Isso vai te ajudar com viés espectral. E como eu já havia comentado, o nosso objetivo é desenvolver um modelo substitutivo no domínio da frequência para uma situação de trinca e eixo. E nós vamos parametrizá-lo com a posição e o tamanho da trinca. Bom, falando agora do modelo. Um modelo tradicional, com vigas de Timoshenko, onde eu vou conseguir colocar características especiais nos elementos do meu modelo. Isso vai ser muito importante para simular a trinca. E aqui vai uma coisa um pouco diferente, que é o balanço harmônico, que vai nos ajudar a gerar o banco de dados. O balanço harmônico é uma solução que já presume um regime permanente. Não vai ter nós não vamos integrar o modelo, nós já vamos presumir uma solução harmônica, e isso vai facilitar para a gente no tempo da geração do nosso banco de dados. Bom, aqui, mais falando sobre as falhas, Então, toda máquina rotativa tem desbalanceamento, a gente precisa inserir o desbalanceamento no nosso modelo. Nós vamos adicionar forças harmônicas nos discos do rotor. Tradicionalmente, se coloca o desbalanceamento no disco do rotor, e a trinca transversal vai ser inserida no modelo através da rigidez no nó que a gente escolher para inserir a trinca. Então, essa rigidez ela vai ter uma variação relacionada à variação da inércia pela posição angular. Tem uma hipótese que nós temos que fazer aqui, é que essa trinca não atingiu o tamanho crítico. É importante, porque se ela atingir o tamanho crítico, ela se propaga e quebra o eixo. Então, ela não se propaga durante a simulação. Isso é um ponto importante. E o fenômeno que nós vamos observar é a abertura e o fechamento da fenda da trinca. E isso vai impactar de forma muito interessante na órbita e nos harmônicos que a gente vai analisar, que a gente pode analisar nesse caso. Bom, para a gente inserir essa ideia de inferência bayesiana, um modelo bayesiano numa rede neural, a gente pode utilizar a técnica de Monte Carlo Dropout, na qual a gente vai colocar um layer de dropout. Para quem não conhece o layer de dropout, é um layer no qual a gente remove aleatoriamente, durante o treinamento, durante a previsão, os neurônios da nossa rede. Isso provoca, na verdade, um treinamento de milhares de redes neurais ao mesmo tempo, que compartilham a mesma estrutura. E isso vai provocar uma distribuição de pesos e bias na nossa rede neural, produzindo, então, a inferência bayesiana.
Aqui eu tenho a arquitetura que eu comentei previamente, que é a arquitetura de Ponet. Na arquitetura de Ponet, a interpretabilidade se dá pelo fato de que eu tenho duas redes neurais. Uma rede neural fica responsável, no caso a TrunkNet, ela fica responsável pela lógica das coordenadas, ou no caso do tempo, neste caso da frequência, né, do domínio da frequência, e a outra fica responsável pela lógica no domínio, perdão, dos parâmetros do meu modelo. Então, nessa rede aqui eu vou ter como entrada a posição e o tamanho da trinca, e nessa aqui as coordenadas de frequência. E o que é interessante desse modelo é que ele tem uma inspiração baseada em métodos de elementos finitos. Então, essa rede aqui, ela gera funções de base. E essa rede aqui, ela gera coeficientes. E mais este motivo vai agregar a questão da ideia que a gente quer melhorar a confiabilidade da predição. Esse é o eixo simples que eu comentei que nós estávamos simulando, né? Então são 2 mancais, um disco central. O tamanho da trinca ele varia, né, em uma razão com raio, então é de 0 até 50% do raio. E os nós, tá, entre o terceiro e o 17, para melhor visualização, eu falo que eles estão, a trinca foi variada de localização entre os mancais. Bom, aqui eu tenho um full spectrum, né, a gente não consegue ver muito. Tradicionalmente a gente não vê assim, a gente sempre vê desta forma, né, sempre na base log. Isso é uma questão interessante quando a gente está tratando os dados, até por ser um caso aqui específico de dinâmica de rotores, a gente sempre olha assim. Para uma rede neural faz muita diferença olhar assim e olhar assim, porque a rede neural ela é orientada a gradiente. Então, ainda assim, fazendo com o log de 10, a otimização fica muito complicada. E eu acredito que ficaria complicada até por conta desses picos e essas derivadas muito altas, muito agressivas. Né? E, bom, resumindo, a gente pode já chegar aos resultados. Né? Eu peço desculpa pelas cores. Né? Toda vez que eu vou plotar alguma sombra de incerteza, eu fico na dúvida por conta de slides. Né? Mas aqui em verde, essa parte aqui em verde eu tenho a incerteza. O pontilhado vermelho, que era para aparecer mais do que está aparecendo, seria o target, né, nosso alvo. E em preto a predição do nosso modelo. Aqui a gente tem algumas questões. Né? As regiões mais incertas são essas regiões de base aqui. Tem alguns motivos. Por conta dessa variação de contorno, não é tão previsível. Ela varia bastante de uma transformada a outra. Os picos, eles têm algumas diferenças. Né? E esse é um ponto que a gente quer melhorar no modelo. É uma questão de refino do modelo, até porque a lógica relacionada à curva ela está muito boa, teve uma aderência muito boa, e é uma questão de refino. Então, nesse caso, esse é um resultado. Né? Aqui em cima eu tenho a posição da trinca, né? Para uma trinca de 40% do raio. E aqui eu tenho outro resultado de uma trinca bem menor, aqui 2,5% do raio, 2,5% do raio, e do outro, mais perto do outro mancal. Os mesmos comentários referente a um ao outro. Né? É importante aqui frisar que você vê que de uma curva para outra existe uma diferença grande relacionada à parametrização, que foi algo que a gente conseguiu fazer de forma bem sucedida, e de forma a trazer a questão da interpretabilidade e da incerteza junto desse modelo substitutivo. Bom, comentários finais na questão de melhorias. Né? A gente quer melhorar essa questão dos picos, até porque é uma das informações, se não a mais importante, do diagrama. E a próxima aplicação, com certeza, vai ser acoplar esse surrogate model a ao algoritmo de otimização, até porque é um modelo muito rápido, é um modelo que demora menos de meio segundo para produzir a curva. Então, a gente gostaria de ver um resultado disso mais para frente e aplicar a dados experimentais. Bom, eu gostaria de agradecer a todos a atenção e me colocar à disposição das perguntas.
Obrigado, Olímpio. Perguntas? Obrigado, Olímpio, pela apresentação. Não é pergunta, é mais um comentário. Aquele modelo de trinca que você adotou, ele costuma ser mais agressivo, mais severo do que a realidade. Então, o que eu te aconselho, assim, antes de ir para o experimental, ou no momento do experimental, é procurar outros modelos na literatura menos agressivos. Assim, a gente pega o modelo Flex, que o professor Bucksmith ele montou, é muito mais representativo do que esse e os próprios que eu usei na minha tese. Modelo de Gash, Maze e tudo mais, são bem mais agressivos. Foi algo que eu enfrentei quando eu estava fazendo a minha tese. Os resultados do Maze e do Gash ficavam muito melhores para as técnicas de identificação ou diagnóstico que eu estava usando. Quando eu ia para o Flex, eu penava. E depois, no experimento, eu vi que quem estava certo era o Flex, que é do professor Nicola. Tá bom? Mais algum comentário? Obrigado, Olímpio. Eu tenho dúvida em relação à função loss da RNA. Entra alguma informação do modelo? Não, nesse caso não entra. Você está perguntando se é uma PIN. Exatamente. Não, não entra. Nesse caso não entra, não. Não era só isso que eu pensei. Que se fosse uma PIN, eu queria saber qual era a distância entre o modelo e os dados que você gerou. Mas como não é uma PIN, você só pegou uma RNA, entre aspas, simples, pegou os dados do seu treinamento. Isso, é um pouco complicado você pegar uma PIN, nesse caso. Eu já te adianto uma coisa, porque a PIN, geralmente, para quem não está familiarizado, você coloca uma equação diferencial junto com a sua função de perda. Aí você tem uma singularidade do tipo trinca no seu modelo. Daí fica a questão, como é que você coloca lá na sua função de perda uma trinca? Aí você pode tentar, claro, inserir de forma discretizada, tentar alguma coisa parecida com elementos finitos. Só que daí, você concorda que você começa a perder a sua vantagem? A vantagem do metamodelo é diminuir o custo computacional. Aí você começa a inserir mais coisas lá que aumentam o custo computacional. Aí eu acredito que esse é o grande desafio, diminuir o custo computacional para a gente conseguir fazer um modelo, aumentar a confiabilidade, porque essa que é a ideia, é a massificação das técnicas que a gente estuda, e a questão com a inteligência artificial, eu acredito que seja essa, resolver o problema do custo computacional. O dia que tiver computação quântica generalizada, né, porque a gente sabe que o computador quântico é muito específico, a gente não usa mais inteligência artificial. Okay, obrigado, Olímpio. Próximo trabalho do Matheus Inácio. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, meu nome é Matheus, sou aluno de doutorado na Unicamp, sou orientado pelo professor Gregor e co-orientado pela professora Kátia. O tema da minha pesquisa é identificação de falhas em bancais hidrodinâmicos via aprendizagem de máquina, né? Mais especificamente falando, as falhas com que eu trabalho são falhas que deformam o perfil interno do mancal, né? No caso do mancal cilíndrico, que estão gerando deformação nesse perfil, né? O que provoca significativas alterações nas amplitudes de vibrações, né? Até o momento estou trabalhando com 3 tipos de perfis, né? O primeiro deles é o desgaste abrasivo, que é causado por partículas de impureza no filme de óleo, né? E um segundo tipo, que é o tipo de ovalização, que é uma falha que geralmente ocorre antes da operação da máquina, né?
por problema de montagem ou fabricação. E também estou trabalhando com o terceiro tipo, que é a falha com ovalização com desgaste, né? Então eu considero que elas ocorrem simultaneamente, né? Já como a ovalização ela tende a ocorrer antes e reduzir localmente a espessura do filme de óleo, ela aumenta a chance de ocorrer o desgaste abrasivo, né? Que aumenta a taxa de desvalhamento do filme de óleo com a parede do mancal. Então, para tentar identificar esse tipo de perfis, né, eu propus uma abordagem mista, né, baseada tanto em modelos numéricos quanto no histórico de dados, né. Então, eu busco gerar modelos matemáticos dessas máquinas sob condição de falha, né, para construir um banco de dados e, assim, ser capaz de treinar uma rede neural capaz de identificar esses perfis não circulares do Mannkite, né. Dessa forma, eu consigo identificar essas condições de falhas sem necessariamente saber a priori qual mecanismo de falha está causando essa deformação. Então, apresentando aqui o modelo do Mannkite hidrodinâmico, né? Acho que já foi visto muito hoje, mas então ele é pautado na equação de Reynolds, né? Aqui descreve o comportamento do campo de pressão no interior do mancal, né? Então, se você integrar essa equação, você consegue o campo de pressão. No campo de pressão, você consegue as forças hidrodinâmicas de reação, né? Atuando no eixo. A gente perceber a equação de Reynolds, ela depende desse fator H, né? Que é a espessura de filme de óleo, que depende, além da excentricidade do eixo, depende da folga radial. E se o mancal estiver deformado, essa folga radial irá variar, ela não vai ser constante, né? Então, dessa forma, eu consigo, pelo menos de forma matemática, conseguir os efeitos de construção de falha no mancal hidrodinâmico. Aqui está o primeiro modelo de perfil, né, que é o desgaste. É um modelo que já foi validado pelo professor Thiago na tese de doutorado, né? Ele é biparamétrico, depende da profundidade de desgaste e da posição angular, né? É um modelo que deforma localmente só, não deforma todo o perfil. Também tem a ovalização, que é um perfil que já deforma todo o perfil do mancal. Então a gente considera que ele torna elíptico, né? Ocorre um abaulamento da bucha. Para modelar ele depende de dois parâmetros, né? Que é a magnitude de elipticidade e o ângulo, que é a inclinação dessa elipse, né? Então, como eu mencionei, eu tenho um terceiro tipo de perfil, que eu considero que as duas falhas ocorrem simultaneamente, né? E como eu mencionei antes, a ovalização ocorre antes, então, antes de calcular o desgaste, você considera a folga radial ovalizada já, para depois calcular o desgaste e calcular o modelo dele. Então, com esses modelos matemáticos do Mannkite sob condição de falha, eu posso traduzir as forças hidrodinâmicas deles no vetor de força global da equação de movimento do sistema, né? As quais as matrizes são calculadas por elementos finitos. Só ressaltando que, por custo computacional, eu não introduzo diretamente as forças hidrodinâmicas, né? Eu linearizo elas em função de coeficientes equivalentes de rigidez e amortecimento. Caso tenha que resolver a equação de Reynolds dentro do integrador numérico, ficaria muito custoso. Então, depois de resolver a equação de movimento, eu consigo obter o sinal de resposta temporal em coordenadas físicas, né, x, y, horizontal e vertical. Com isso, eu consigo obter algumas características desse sinal de resposta, que irá caracterizar a minha condição de falha, né. Nas coordenadas físicas, eu consigo obter dois atributos, né, que é a excentricidade em x, y, que basicamente é a média do sinal horizontal e vertical, né? E depois, com esses sinais, eu passo eles para as coordenadas direcionais, de backward. E, através do full spectrum, eu consigo calcular algumas outras características, por exemplo, amplitude, fase forward backward, né? E alguns parâmetros da órbita, raio máximo, raio mínimo, ângulo de inclinação, índice de circularidade. Dessa forma, eu consigo montar um vetor de atributos, que irá caracterizar essa resposta dinâmica, né? E com esse vetor de atributos, eu consigo traduzir como entrada de uma rede neural artificial, é uma MLP, né, uma rede bem comum, para mapear a relação desses atributos com os perfis, que são dados pela discretização em torno da coordenada angular, né. Esses atributos são passados em 6 condições diferentes, né. Então, eu considero os atributos do mancal que eu estou identificando e do mancal oposto, né, porque a falha no mancal irá interferir no sinal de resposta do mancal oposto, principalmente eixos rígidos, né? Além disso, eu calculo os atributos em 3 velocidades diferentes, visto que alguns perfis em uma única velocidade eles geram atributos bem semelhantes, principalmente quando eu sobreponho as duas falhas.
Então, aqui já tem algumas características da rede neural, né? É uma rede de regressão, né? Já que eu quero identificar os pontos discretos do perfil. Rede feed-forward. A maior parte aqui já foi definido antes do treinamento, né? Com base na literatura. Só tem 3 hiperparâmetros que eu considero otimizáveis, né? Então eles vão variar para cada tipo de máquina. O primeiro é o número de camadas ocultas, depois o número de neurônios de cada uma dessas camadas, depois o atributo da camada de entrada. Então, já entrando na parte de resultados, aqui tem um modelo do eixo que eu usei para realizar os testes numéricos. É um eixo Laval simétrico, né, com o eixo flexível. As velocidades que eu usei, a velocidade de operação 32 Hz, com delta de velocidade 5 Hz. Né. Então, os atributos foram calculados em 27, 32 e 37 Hz. Para gerar esses perfis, eu considerei a discretização dos parâmetros de falha dele, né, isso daqui para o banco de treinamento. Os valores mínimos de cada parâmetro eu considerei o mínimo que a rede consegue identificar de deformação, né? E também de posição angular eu considerei onde ele pode ocorrer. E os valores máximos de deformação com base em falhas grandes, porém não catastróficas. Né? Aqui está um fluxograma de como eu adicionei esses perfis nos mancais e realizei as simulações numéricas. Eu acho que eu não vou entrar muito aqui por conta de tempo, mas se alguém quiser perguntar, eu posso voltar. Mas basicamente aqui mostra como que eu realizei as simulações para gerar aquele vetor de atributos. Então, ao final, eu vou ter o número de amostras de cada falha, né? Estou identificando as falhas nos 2 mancais. E, ao final, eu vou ter um número de 72 mil e poucas amostras. Além disso, eu também tenho um banco de validação, que é equivalente a 15% do banco de treinamento. Né? 10% desses 15 vêm do próprio banco de treinamento. Depois de embaralhar, eu tiro eles, né? E os outros 5% eu coloco de falhas aleatórias, né? Onde para gerar os perfis eu não pego parâmetros discretizados, né? Eu pego parâmetros aleatoriamente. Então me gera perfis que não vão estar dentro daquele banco de treinamento, né? Isso é para me dar uma generalização maior, né? E evitar que a rede fique viciada só naqueles perfis que eu obtive na discretização do banco de treinamento. E para o banco de teste eu também faço por falhas aleatórias, né? Também é simulado, mas a ideia final do trabalho é que sejam falhas reais, esse banco de teste, né? Então, como por enquanto ainda não tem falhas reais, eu adicionei diferentes níveis de ruídos gaussiano nele para ver como que a rede se comporta, né? Tentando aproximar pelo menos um pouco da realidade. Voltando àqueles hiperparâmetros que eu considero otimizáveis, né? Eu fiz um teste de 2 a 10 camadas ocultas, né, para essa rede. Com base no erro de validação, escolhi uma rede de 4 camadas. Né? Tem outra rede aqui bem próxima, que é a de 6, a de 5 também, mas eu fiquei com a de 4 porque quanto maior o número de camadas ocultas, maior a flexibilidade da rede, tendendo a overfit. Né? Então, com base no número de camadas ocultas, eu realizei uma otimização bayesiana para o número de neurônios e os atributos da camada de entrada. Né? A otimização bayesiana é uma otimização bem comum em hiperparâmetros de machine learning, né? Se alguém tiver alguma dúvida, também eu posso falar depois. Então, para avaliar essas identificações, como os erros de regressão são pouco intuitivos, você não consegue identificar, dizer o que é bom, o que é ruim, se é baixo o suficiente ou não. Né? Então, para cada identificação, eu calculo o erro map. Se esse erro map estiver acima de um limiar, eu considero ele uma identificação precisa. Se ele estiver abaixo ou igual, eu considero uma identificação precisa. Né? Para esse tipo de rotor, eu considerei o limiar de 1%. É um limiar bem apertado, né, para garantir que todas as identificações precisas sejam, de fato, boas identificações. E N101 é o número de pontos discretos que eu considerei na discretização do perfil na coordenada angular do bancal. Né? Aqui estão alguns resultados da identificação do tipo de perfil de desgaste. Né? Aqui é a curva map de cada identificação, na ordem decrescente, né, do maior para o menor. E as curvas são para diferentes níveis de ruído. Né? A gente vê que as curvas estão bem próximas. Então, a rede foi robusta, a adição de ruído. E, para a identificação, ele teve mais facilidade, né, visto que a maior parte está abaixo do limiar, fazendo com que 100% das identificações sejam precisas. Para a ovalização, já tem alguns valores acima do limiar, mas ele tem uma queda rápida. E, além disso, as curvas de diferentes níveis de ruído estão bem próximas, né, mostrando que realmente o ruído não interfere. Embora a média do erro map aqui aumente um pouco,
mas as identificações precisas têm uma leve flutuação, mas em torno de 100% ainda. Para a validação com desgaste já foi um pouco mais difícil. A curva atende para a direita e subir um pouco a curva, né? Aumentando a média MAP e também diminuindo um pouco o número de identificações precisas. Porém, o nível de ruído ainda está bem próximo, tirando de 10 decibéis, que deu uma leve descolada, né? Visto que é o nível de ruído é o nível mais ruidoso, né? Porém, as identificações precisas ainda estão com alto valor ainda. Aqui estão alguns valores de algumas identificações para cada tipo de perfil, né? Essas identificações estão próximas ao limiar de 1%, né? Então, dentro das identificações precisas, são as identificações com maior erro, né? São as piores identificações dentro das identificações precisas, né? A gente vê que a rede consegue ajustar bem os perfis. Aqui na validação do desgaste a parte do desgaste tem um leve deslocamento, mas ele acho que é bem pouco. Consegue identificar bem o pico também. Como conclusão, eu vi que a rede tem alta capacidade para mapear essa relação entre os atributos da resposta dinâmica e os perfis dos mancais, né? Fazendo com que as identificações sejam bem precisas. A falha de ovalização foi um pouco mais difícil, né? E um dos motivos pode ser porque o domínio dela é bem maior, já que é a superposição das outras duas falhas, né? Dificultando o mapeamento pela rede. E como próximos passos tem incrementar o banco de dados com mais tipos de perfis, né? Além de validar os modelos através de bancada experimental, para depois partir para o objetivo final, que é identificar casos reais de falhas, né? Realizando o treinamento a partir de modelo, de dados oriundos de modelo. Queria agradecer a FAPESP, ao CNPq, pelo suporte financeiro, aos professores Greg e Kátia, pela orientação e as conversas, e aos colegas do Laboratório Lamar. Obrigado, Matheus. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, eu queria entender melhor. Você está identificando a geometria a partir do quê? Qual a informação que entra? Os atributos da resposta dinâmica. Eu tenho o sinal dos dois mancais, né? Eu calculo atributos dele e dou como informação de entrada para a rede. Mas que tipo de atributos você pega do sinal? Amplitude, fase forward-backward. Nesse caso, eu considerei alguns parâmetros da órbita também, mas na otimização dos hiperparâmetros, ficou que as amplitudes e fase forward-backward e a excentricidade foram melhores, né? E precisa estar com desbalanço aí, né? Isso, a excitação e desbalanceamento. Eu não coloquei porque eu acho que... Oi, Nico. Não, só fazer uma complementação com base na pergunta que você levantou, né? O principal ponto do trabalho do Matheus é um aluno começando o segundo ano de doutorado, e o que a gente vê na literatura, que a maioria dos trabalhos eles assumem um modelo de desgaste ou um modelo de ovalização ou um modelo qualquer quando a gente está mudando o perfil. E na hora de identificar, ele sempre acaba identificando parâmetros desse modelo. Só que esse modelo, a gente bem entende, né, que ele é muito simplificado, porque ele assume uma elipsidade perfeita ou ele assume um desgaste perfeitamente circular. Então, a proposta do trabalho do Matheus difere um pouco dessa linha, porque o que ele está fazendo ele mede o perfil do mancal, armazena isso como uma informação, e aí ele coloca, vamos dizer assim, esse mancal no sistema, pega as respostas desse sistema. Então, ele tem como informação entrada, saída, perfil e respostas forward, backward e STI e algumas outras. E uma vez que ele tem isso bem estruturado, ele consegue treinar a rede, e aí uma vez que eu peguei então a saída e olhei esses atributos, a rede me dá o perfil, mas não com base no modelo, com base em 101 pontos discretizados. Então, se isso vai me dar um trevo de 4 folhas ou o que for, ele não está preso a um modelo. Ele usa aí, nesse momento, modelos para poder gerar o bancos, né? Porque a gente tentou fazer modelo aleatório e saía exatamente trevo de 4 folhas, alguma coisa que se ele apresentasse aqui, alguém ia falar, o que é isso? Que perfil é esse?
Então a gente usa esses modelos apenas para gerar o banco nesse momento. Mas a ideia é não ficar preso a um modelo, e sim discretizar de fato o perfil, para poder dar maior liberdade de mudança. Mas aí é um treinamento que vale para aquela máquina, né? Esse é o detalhe. Mais 3 doutorados para frente. Mais alguma questão? Então, obrigado, Matheus. Bom, o próximo trabalho vai ser apresentado pelo Gladson. Nosso último trabalho de hoje, da manhã. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Gladson William Pereira Rodrigues. Sou aluno de iniciação científica, orientado pelo professor Paulo, e eu vou apresentar o trabalho da Natália Rie Orikawa, minha colega que não pôde estar presente. O trabalho dela, o tema é controle de vibração torsional em rota dinâmica. Esse trabalho está sendo desenvolvido no Laboratório de Vibrações e Acústica, que faz parte do Núcleo de Pesquisa em Engenharia Mecânica, o NUPEM, né, lá no Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho foi dividido nos seguintes tópicos: introdução, objetivo, análise teórica, vibração torsional, modelagem do rotor, resultados e discussões, conclusão e agradecimento. Bom, como introdução, né, o entendimento do efeito de vibração torsional em máquinas rotativas é essencial para o avanço de projetos rotodinâmicos, pois esta vibração pode resultar em danos e falhas precoces na estrutura, né? Nós sabemos aí que a vibração torsional ela é um pouco mais difícil de ser identificada, né, porque é aquela vibração que a gente não vai conseguir identificar ali na carcaça da máquina, né? Então, ela vai estar acontecendo mais internamente ali no rotor, e por isso é importante essa motivação de se estudar, né, a vibração torsional. A gente sabe que quando a gente não identifica, né, não observa essa vibração, não analisa, não corrige, isso pode levar o elemento rotor à falha, né, principalmente aí falha por fadiga. Pois bem, o objetivo é desenvolver um sistema de controle de vibração torsional em rotores por meio da implementação de neutralizadores dinâmicos de vibração torsional. Também implementação de dispositivos sem fio para medir sinais de vibração com auxílio de sistemas microeletromecânicos. Aqui na análise teórica, nós temos aqui um elemento basicamente para explicar como funciona um pouco mais essa vibração torsional, né? A gente sabe que essa vibração está acontecendo ali com a coordenada angular, não é aquela vibração mais usual que a gente conhece que está vibrando aí no eixo X, no eixo Y, está acontecendo ali em torno, né, da coordenada angular ali. E para esse caso, nós estamos usando a equação governante aqui, o somatório dos momentos, que é igual à inércia desse eixo aí, né? Quer dizer, só voltando aqui também, né? Só voltando também aqui, a gente essa equação governante, né, de uma forma linear, que seria aquela da massa vezes aceleração, né? Aí aqui para caracterizar a vibração torsional, a gente usa o somatório dos momentos vezes a inércia, igual à inércia desse eixo. Bom, aqui a modelagem do rotor. Esse aqui a gente tirou a Natália tirou, né, da literatura, a qual é a base para a bancada que ela está desenvolvendo, né? Aí a gente tem o eixo, tem um disco de excitação para gerar aí, né, no caso é mais para gerar essa vibração torsional no eixo. Tem um disco de inércia,
ali mais à frente. Tem o rotor do motor, né, também. Para essa montagem, nós temos aí as três principais frequências naturais, né, que foram obtidas ali naquela primeira parte ali, que é o zero, e aquelas outras duas frequências ali, né? Bom, no primeiro momento fica muito difícil de obter essas frequências, de plotar essas frequências naturais. Então, foi utilizado o método de Holzer, mas aqui na figura 4 a gente pode ver que fica muito difícil de observar essas frequências. Então, foi aplicado aí, seguindo a literatura, foi aplicado ali um logaritmo que aí pode resolver isso, né? E aí fica visível agora as 3 frequências naturais ali no segundo gráfico. Ali. Aqui é a bancada que está sendo desenvolvida pela Natália, lá no laboratório. Ainda está em andamento o trabalho, né? Aí nós temos a base, os mancais de rolamento, suporte, eixo de aço, disco de inércia e o motor. Como eu falei lá no objetivo, né, sobre os neutralizadores, aqui está uma ideia, mais ou menos, também retirada da literatura, que serve como base para esse trabalho, né, que é o anel sintonizador, né, porque a ideia é essa. Né, a gente sabe que, para reduzir essa vibração torsional, nós precisamos sintonizar, né, a vibração, no caso do inserto, que a gente vai utilizar aí uma borracha, né, com a vibração do elemento mesmo, do rotor. Aí. Aqui, só para exemplificar também, né, porque eu esqueci de falar, mas eu disse lá no começo que tem essa dificuldade de se obter essa vibração. Mas, assim, atualmente pode ser analisada por a laser ou outros métodos, né? E no caso aqui tem o slip ring, né, que são essa bucha de nylon com anel de cobre, e aí é obtida analisada a vibração nesse elemento. Aqui também retirado da literatura que está servindo de base, basicamente. Aqui vai ser o que está mais destacando como implementação no trabalho, né, que é o acelerômetro, que está sendo utilizado o ADLX 345, e também o ESP32, né, porque a ideia é que que a Natália, no caso, ela possa medir essa vibração e que ela seja transmitida aí por rádio, né, ou por wireless, aí no caso, para o sistema de aquisição de sinais. Aqui, como resultado aqui, nós temos um método utilizado para corrigir, né, essa vibração, que é o método dos pontos fixos, né, que, no caso, ali nós temos a linha do neutralizador, que eu falei, né, e é do rotor. E para que aconteça essa correção, aquelas concavidades ali, elas devem estar na mesma altura, né? E aí, acontecendo isso, vai haver a correção desse desbalanceamento aí, desse elemento. Como conclusão, foi desenvolvida a bancada experimental para o estudo inicial, onde a parte da instrumentação está sendo implementada. O desenvolvimento de um controle passivo de vibração torsional se mostrou ser um dos métodos para gerenciar e reduzir as vibrações em sistemas mecânicos, absorvendo e dissipando a energia de tais vibrações. Obrigado a todos, obrigado às instituições que têm financiado nosso laboratório, nossos trabalhos, e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Gladson. Perguntas? Opa, parabéns pelo trabalho. Uma dúvida. Esse anel sintonizador, você não está balanceando o modo de vibrar, no caso? Como? Porque me parece que você está fazendo um balanceamento. Nessas massas você consegue mudar, né, o inserto, a posição. Não entendi sua pergunta. A posição do inserto ali no anel sintonizador, você consegue mudar? Não. Não? Não. Ele está trabalhando em torção. E ali é borracha.
Então é um absorvedor dinâmico isso aí. Tá. Aí a minha pergunta é para a primeira frequência. Isso. Pra primeira. Já pensaram em colocar 2, um para cada frequência? Ver se tá certo. Essa pergunta teria que ser feita à Natália, porque eu não acompanhei essa parte. E qual é a taxa de amostragem do sensor? Porque você vai ser bem dependente da taxa de amostragem porque a Arduino não é tão... Assim, eu também não vou conseguir responder direito, mas é porque esse trabalho ele está sendo desenvolvido pela Natália e a parte do sensor ela está fazendo em conjunto com uma outra iniciação que está tendo no laboratório, que não vai ser apresentada aqui. Oi, Gladson. Bom dia, boa tarde, na verdade. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Um ponto que talvez para mim não ficou claro, talvez tenha perdido, a escolha do material, vocês fizeram uma varredura ou vocês foram diretamente na bucha de nylon? Nosso professor orientou a gente, no caso da Natália, a colocar borracha, porque ele falou que acha melhor a borracha. Então. Porque existem alguns materiais viscoelásticos que costumam ser mais aplicados nesse tipo de absorvedor. Talvez buscar na literatura alguns outros materiais para fazer um estudo comparativo e talvez vocês possam ter um resultado um pouco melhor na absorção. Sim, beleza. Agora, o que me deixou confuso agora é que, assim, se o que está absorvendo vibração é aquele anel externo ou se são as buchas de nylon. Né? O que está trabalhando para absorver a vibração? É o anel externo do anel sincronizador? Eu vou chutar no anel sincronizador. Okay. Não, a bucha de nylon ali é só para acoplar o sistema. Não precisaria, né? O sleep ring, pode ser. Tudo bem? Obrigado, Gladson. Pessoal, com isso a gente encerra a sessão da manhã. A gente volta aqui às 2 horas. Obrigado.